Bom dia, a Iniciativa Liberal vai reunir a sua Convenção Nacional neste fim de semana, 1 e 2 de fevereiro, no pavilhão Paz e Amizade, em Loures. Rui Rocha, atual presidente da Comissão Executiva do partido, recandidata-se contra Rui Malheiro, que é o líder do movimento Unidos pelo Liberalismo. Estamos aqui a entrevistar Rui Rocha, desde já obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu. Tal como acontece sempre que um líder partidário procura reeleger-se, o resultado vai depender do balanço que os votantes fazem do mandato anterior. Perante isso, tem razões para estar absolutamente confiante na vitória? Tenho razões para estar absolutamente confiante. Eu penso que o balanço final deste mandato é um balanço muito positivo. Com Carlos Guimarães Pinto, a Iniciativa Liberal elegeu o seu primeiro deputado. Com João Coutinho Figueiredo, elegeu pela primeira vez 8 deputados na Assembleia da República. Neste mandato, nós elegemos em todos os parlamentos, aqueles que faltavam, e tivemos também o melhor resultado sempre nas eleições europeias. Portanto, se isto não é um balanço positivo, se não são resultados positivos para a Iniciativa Liberal, e podia entrar depois na forma como marcamos a agenda, na forma como propomos coisas que os outros não têm coragem de propor, como temos uma abrangência das medidas que avançamos neste mandato, como pacotes para a habitação, pacotes para a saúde, pacotes para a energia e o ambiente, as questões da segurança, onde também estamos neste momento a falar à moda da Iniciativa Liberal, falando com dados. Portanto, tudo isto são marcas muito significativas, marcas muito presentes, muito vincadas do mandato que acaba. E a escolha do seu antecessor, João Coutinho de Figueiredo, para encabeçar a lista ao Parlamento Europeu, foi a decisão mais acertada? Não, eu creio que houve muitas boas decisões, devo dizer. Desde logo, a decisão de irmos sozinhos a eleições legislativas, isso parece-me que foi a decisão certa, incompreendida de alguma maneira no momento. Nós fomos muito criticados, sobretudo por aqueles que entendiam que a mudança de ciclo poderia ficar prejudicada por esta decisão de irmos sozinhos. E, portanto, eu creio que foi um momento de coragem e um momento muito útil e positivo para a afirmação da Iniciativa Liberal. A decisão também de não irmos para o governo depois das eleições, tendo tido a oportunidade de o fazer, e pelos motivos certos, porque não havia condições para uma verdadeira mudança e, portanto, nós não trocamos as nossas ideias por cargos políticos, neste caso no governo. A decisão também de votarmos contra o orçamento da AD, o primeiro orçamento, quando poderia haver aqui um benefício da dúvida, tratando-se do primeiro orçamento, mas foi uma decisão também corajosa e parece-me totalmente justificada. Portanto, há muitas e muitas boas decisões tomadas neste mandato que preservam a autonomia estratégica da Iniciativa Liberal, que preservam a sua autonomia política e reforçam até essa autonomia política. Qual foi o maior erro que cometeu nos últimos 2 anos? Eu creio que a Iniciativa Liberal deveria ter mais cedo começado a falar de questões que preocupam os portugueses, nomeadamente a segurança. E, portanto, se eu, agora fazendo essa reflexão, eu diria que precisamente a seguir às eleições europeias, ainda antes do verão, teria sido o momento para contribuir para a discussão. Aquilo que nós estamos a fazer é dizer que a discussão que tem havido é uma discussão absurda, no sentido de que é feita sem dados, faltam dados nesta discussão. E, portanto, é uma discussão que é, por natureza, fútil e que não leva a lado nenhum sem estes dados. E, portanto, hoje eu teria começado mais cedo este caminho da Iniciativa Liberal de exigir dados, de propor soluções para que a discussão sobre a segurança se faça com dados. Isso parece-me absolutamente fundamental. Apesar de mesmo nos dados poder fazer aquilo que se chama o cherry picking e escolher os dados que mais nos interessam. Sim, isso depois é um exercício que é um exercício político, é natural que quem tem determinadas abordagens, nós ainda nas últimas horas vimos precisamente isso a acontecer com os dados sobre Lisboa. É o problema de estarmos a falar sobre dados parcelares, dados que não são completos. O contributo inicial da Iniciativa Liberal nesta matéria é uma discussão com dados, a mesma coisa que nós fazemos em muitas outras áreas, com factos, de forma muitas vezes científica, e portanto é essa discussão que queremos ter e que queremos trazer também nesta matéria. Os 2 adversários que derrotou em 2023, Carla Castro e José Cardoso, acabaram por se desfiliar do partido, tal como boa parte dos seus apoiantes. Se for reeleito, o que é que está disposto a fazer para Rui Malheiro e outros membros da oposição interna não sentirem necessidade de sair da IEL? Repara, aí algo que é preciso esclarecer. As decisões que cada um toma são decisões livres
e que não tem nada a ver com nenhum tipo de atitude ou comportamento que eu ou esta direção tenhamos tomado. As pessoas são livres de se considerarem vinculadas a um determinado projeto ou de se desvincularem deles, mas isso é uma decisão delas. E, portanto, aquilo que eu farei é exatamente o que tenho feito. É total abertura, total para a discussão, para o debate, mas não me posso substituir à discussão das pessoas. Olha, o Rui Malheiro que citou é um excelente exemplo. Eu conheço o Rui Malheiro desde a Convenção de 2021, sempre a criticar, na altura a criticar o João Coutinho Figueiredo, agora também com uma atitude muito crítica da atual direção, mas ele tomou a decisão de continuar no partido, não saiu nas últimas eleições. É porque, de alguma maneira, esse vínculo emocional, esse vínculo ao projeto existe e, portanto, aquilo que o Rui Malheiro pode contar, e quem quer que seja, é com total abertura às críticas e total abertura a que todos contribuam, independentemente da sua posição sobre o partido. Há ou não necessidade de uma reconciliação interna que ajude a IEL a manter quadros e a ganhar massa crítica para ter mais votos? Vamos também esclarecer aí alguns pontos importantes. A Iniciativa Liberal, nestes 2 anos de mandato, cresceu em número de membros cerca de 20%. Portanto, bem estaria ao país se crescesse 20% em aspectos essenciais da sua gestão. E a Iniciativa Liberal, em número de núcleos territoriais, cresceu também cerca de 30% neste mandato. Portanto, a narrativa de que a Iniciativa Liberal não cresce ou não está a crescer é completamente falsa. O partido está a crescer, o partido está a crescer em número de membros de forma muito significativa e a crescer, portanto, a atrair pessoas, a ter a capacidade de as atrair, está a crescer em votantes e está também a crescer na sua expansão territorial e a sua presença no país. Portanto, este é o primeiro dado sobre o qual é preciso, falar com factos, como dizíamos há pouco. Ia justamente perguntar isso. Tem números sobre os membros que entraram e saíram do partido no mandato da sua Comissão Executiva? Eu não tenho os dados presentes, mas obviamente muito mais entraram do que saíram e mesmo os dados de saída estão seguramente, quando se pensa que houve uma saída muito significativa de pessoas da Iniciativa Liberal, porque senão teríamos tido também uma entrada absolutamente maciça. E, portanto, não tenho os números concretos, mas seguramente os dados são positivos, são de crescimento. E volto a dizer, não houve nenhuma alteração estratégica significativa no partido, nenhuma mudança da sua visão política. Aliás, nós tivemos na Convenção Estatutária uma discussão do programa político da Iniciativa Liberal que mereceu a adesão de 90 e muitos % dos liberais. E, portanto, do ponto de vista político, há uma consistência grande. Agora, as pessoas num partido liberal têm, obviamente, liberdade de escolha. Se não se revêem no projeto, porque houve um resultado de eleições que não foi aquele que lhes agradou, isso já não é algo que eu possa, de facto, resolver. Mas desses que saíram, há pessoas que gostaria de que se tivessem mantido no partido? Eu gostaria que todos aqueles que saíram se pudessem ter mantido. Obviamente, eu não faço distinção entre as pessoas, mas também gostaria que se tivessem mantido na medida em que esta visão política, que é praticamente unânime no partido, aí estão os resultados do programa político a demonstrar isso, correspondesse à sua visão. Se não corresponde, então também no mesmo princípio de liberdade de escolha, eventualmente as pessoas devem procurar outras áreas, outras propostas onde se revêem. Isso parece-me que é absolutamente natural. O único debate entre candidatos à presidência da Comissão Executiva, feito pela TSF, foi um pronúncio de que neste fim de semana o partido surgirá profundamente dividido? Não, eu estou absolutamente convencido que a Convenção Nacional será um momento globalmente considerado de festa para o partido, de celebração dos seus resultados, de celebração desta eleição em que tivemos o melhor resultado sempre, de celebração do crescimento permanente que a Iniciativa Liberal tem tido e um lançamento para mais um ciclo de crescimento e de clarificação também interna sobre como é que as pessoas veem o futuro do partido. Eu estou muito confiante relativamente à eleição. Obviamente haverá momentos de crítica, isso faz parte. Nos liberais é ainda mais normal que essa crítica exista, mas creio que o balanço global desta Convenção será de clarificação e de celebração da trajetória da Iniciativa Liberal e também do seu futuro, da capacidade que vai ter de influenciar o futuro. Se Rui Malheiro for eleito para a liderança, com a lista dele obter mais votos do que a sua, pode garantir que vai continuar no partido e que manterá o mandato de deputado na Assembleia da República? Posso garantir que é um cenário que eu não considero. Era um cenário em que se podia repetir o que aconteceu no grupo parlamentar do CDS com o então líder centrista Francisco Rodrigues dos Santos? Não faço nenhuma comparação entre a Iniciativa Liberal e o CDS.
estamos a falar de realidades completamente diferentes. Eu creio que, como digo, o cenário que coloco é um cenário que eu não considero de todo, não perdi um minuto da minha vida a pensar nesse cenário, mas devo dizer que se há significado profundo deste mandato nestes 2 últimos anos é o meu compromisso permanente, total com o partido, a minha disponibilidade total para o partido, a minha presença física sempre que foi possível em variados pontos, a presença regular, constante dentro das minhas possibilidades e, portanto, o partido sabe que este presidente esteve mais presente do que qualquer outro presidente nos diversos pontos onde a Iniciativa Liberal está representada e, portanto, essa minha disponibilidade pessoal, em circunstâncias às vezes muito complicadas, é também um testemunho deste mandato. Portanto, o partido sabe que pode contar comigo. Há 2 anos, no discurso de vitória com que encerrou a Convenção, apontou para a meta dos 15% nas legislativas seguintes, disse que o PS estava politicamente morto e empenhou-se em acabar com o bipartidarismo que disse ser nefasto para Portugal. Cumprindo-se o fim do ciclo socialista, mas o que é que falhou para a IEL ter tido 1/3 dos votos que esperava ter e para ser o Chega a protagonizar o tripartidarismo? Eu acho que é preciso considerar um conjunto de condições que existiu. Foram eleições muito complicadas para a Iniciativa Liberal. Primeiro, por uma liderança que tinha chegado à liderança da Iniciativa Liberal há muito pouco tempo. Sim, dizer que foram muito antes do que estava à espera que fosse. Claro. E, portanto, havia um momento ainda de afirmação dessa liderança, que tinha acontecido a eleição há poucos meses. Portanto, um encurtamento muito grande do ciclo político com o qual, no momento, não se podia contar. E depois também, eu creio que a Iniciativa Liberal sofreu as consequências do voto útil de quem considerava que era importante fazer uma mudança de ciclo. Nos casos, esse voto útil dirigiu-se mais ao PSD. Noutros casos, já com uma dimensão de protesto. Também temos que considerar as circunstâncias em que a própria queda do governo acontece, com acusações de corrupção e tudo isto. Portanto, é um momento particular, é um momento em que a Iniciativa Liberal terá sido penalizada também, sobretudo por esse voto útil, e eu estou absolutamente convencido que temos hoje muitos portugueses, nomeadamente, que se sentem algo lesados pelo voto que confiaram à AD e que, na verdade, não resolveu nenhum dos problemas que acreditavam que esta alternativa ou esta alternância poderia trazer. E, portanto, esse resultado permite agora que a Iniciativa Liberal se afirme como uma verdadeira e única alternativa reformista, não só ao PS, essa era uma realidade já conhecida, mas também à AD, que tem demonstrado essa incapacidade de resolver os problemas essenciais do país. Uma das críticas de Rui Malheiro diz respeito ao que ele diz ser a irrelevância política da Iniciativa Liberal. É a crítica que o irrita mais? Eu diria que as críticas que têm havido têm sido muito pouco construtivas. Têm sido muito dirigidas a aspectos que não são verdadeiros, que não são, lá está, que não são suportados em factos. E, portanto, sim, é óbvio que dizer que o partido é irrelevante não é um ataque propriamente a mim, é um ataque ao partido. E, por exemplo, as pessoas que estão neste momento no terreno, nos núcleos territoriais da Iniciativa Liberal, que sabem que todos os dias, por todo o país, são abordadas para integrar coligações, que são abordadas porque a Iniciativa Liberal tem um peso hoje que é determinante para muitas soluções possíveis e que, enfim, tem feito esse trabalho de dizer que a Iniciativa Liberal, pelos seus princípios, pela sua posição, se apresentará sempre que for possível, desejavelmente sempre, com os seus próprios candidatos. Isso é bem o exemplo de como essa crítica é pouco fundada, porque não só nós temos a relevância de haver tantas solicitações pelo país todo da nossa presença em soluções eleitorais, como temos esta capacidade de dizer que queremos ir sozinhos, e isso significa que não precisamos de nada nem de ninguém. Ora, isto é o contrário dessa irrelevância. E, portanto, essa crítica, como as críticas sobre as questões da transparência, quando é certo que esta Comissão Executiva levou ao Conselho Nacional soluções no sentido de respeitar as recomendações sobre a transparência, quando é certo que esta Comissão Executiva apresenta no Conselho Nacional a relação de todos os seus funcionários, apresenta a relação das grelhas salariais aplicáveis e, portanto, toda esta transparência é apresentada onde deve ser, no Conselho Nacional,
onde estão os representantes de todas as sensibilidades da Iniciativa Liberal, e se vem dizer que a Iniciativa Liberal é irrelevante ou não tem transparência, isso, como eu digo, não é um ataque a mim, é um ataque ao partido. E tem a ver com uma questão que nós combatemos fora do partido, e eu concordo que devemos combater fora do partido aquilo que e devemos dizer aquilo que dizemos cá dentro. Portanto, quando nós dizemos que devemos combater o populismo fora do partido, devemos também combater o populismo dentro do partido. E é disso que se trata. Terminamos agora o primeiro bloco da entrevista com Rui Rocha.